one color. Era chato, sabe? Tudo sempre a mesma cor. So my report card very colorful. O boletim deles era colorido. So I thought, you can't be bad in everything. Eu pensava, você não pode ser ruim em tudo. So I try to find something I'm good at. Eu preciso achar alguma coisa que eu seja bom. One day I discover, I'm good at one thing. E um dia eu descobri, eu sou bom em uma coisa. I'm quite good at fighting in school. Eu sou muito bom em lutar na escola. Brigar. Usually I win. E geralmente eu ganho. Yeah. Yes. But somehow my family is not happy. Mas de alguma forma minha família não ficou feliz. Yeah, so I grew up very inward. Então eu cresci muito sozinho. I have no friends. Não tinha amigos. Very, my brothers and sister would make fun of me. Meus irmãos e irmãs faziam, cachoavam da minha cara, né? You know, if you come first in class in our home, Na minha casa, se você vem primeiro, é o primeiro da classe, your prize is you have whole chicken to eat by yourself. o presente é você ganhar todo o frango para você comer sozinho. You know, in the old days, you Nos know, tempos antigos. chicken is like very top. O frango class era meal. o top da comida, era o top. Only in special occasions. Só em festival. ocasiões especiais a gente comia frango. And but if you come first in class, you get a whole chicken by yourself. Mas se você era primeiro da sua classe, você ganhava o frango todo para comer sozinho. If you come second, you get half a chicken. Se você era o segundo, você ganhava metade do frango. If you come third, you get a chicken leg. Se você era o terceiro, você ganhava a perna do frango. I never got anything. Eu nunca consegui nenhum. So even until today, I like chicken. Mesmo hoje, eu gosto de frango. My mother-in-law heard me talk about this one day. Minha sogra me falou disso uma vez. She went out and bought a whole chicken. Ela foi e comprou um frango todo And cooked the whole chicken. e for me. cozinhou o frango todo para mim. Yeah. Yes. But I grew up. My brothers, they have a whole chicken. Eu cresci vendo meus irmãos tendo frango todo And obviously, you can't finish everything. e, obviamente, você não consegue comer tudo. They would put it in the fridge, Eles colocavam no freezer. but they would lick it. Yeah. And? I'm sorry? They would lick the chicken before they put in the fridge. Eles iam no freezer e lambiam. So to make sure I don't eat it. Então eu ficava pensando, eu não preciso disso. Because I would try to steal a bit of chicken to eat. You know? Porque eu estava querendo um frango melhor para comer. So I grew up very low esteem of myself. Eu cresci, eu era o menor, era sozinho. I often think, you know, why am I here? Muitas vezes eu pensava, por que eu estou aqui? Life is not fun. A vida não é feliz. My eldest daughter is a psychiatrist. Minha filha mais velha é uma Shrink. psiquiatra. And if I'm alive today, If? if I'm young today, Se eu fosse jovem hoje, I will be her client. eu seria cliente dela. You understand? Você entende? Yeah, I would have depression, you know. Eu não teria essa pressão. In my days, there was no such thing as depression. Depressão. Nos meus dias não tinha essa de depressão. But I was very depressive. Mas eu estava muito depressivo. I kept to myself. Eu ficava sozinho. But from the very beginning, Mas do começo, my mother would take us to church. levava a gente para a igreja. You know, my mother was baptized by Watchman Nee. You know Watchman Nee? Yeah. He's a famous Meu irmão foi preacher. batizado por Watchman Nee. And she would take us to church. E ela levava a gente para a igreja. But I hated church. Mas eu odiava a igreja. I can't even understand what the preacher was preaching. Eu nem consigo entender o que o pregador está pregando. We went to a Chinese church, Nós fomos a uma igreja chinesa, but the preacher was a Westerner, mas o a white guy. pregador era um cara branco, A white guy speaking Chinese. um cara branco pregando de chinês. I can't even understand the Chinese speaking Chinese. Eu não let conseguia alone nem a entender o white guy pregador speaking chinês pregando em Chinese. chinês. Imagina um homem branco que nem pregava em chinês. You know, Chinese is very complicated. O chinês é bem complicado. Chinese has tones. O chinês tem tons. Yeah.
zu, 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 zu. Tu. 4 different words. 4 palavras diferentes. The Lord O Senhor is zu, é Chu. chu. pig, pig, Ah. O Pig. Senhor é porco. pig. Não. Pig is zu. Ah, tá. Tá, porco é chu. So if you say, praise the Lord, you don't want to say praise the pig. Quando dizemos louva ao Senhor, não quer dizer louva ao porco, né? Por causa do tom. There's a song. Tem uma música. Praise the Lord, let the earth hear his voice. You have that in Vocês têm Portuguese? essa música em português? Yeah. In Chinese, if you translate directly, Em chinês, se você traduzir diretamente, Zha Mei means praise the pig. vamos louvar o porco. And this preacher, E esse pastor, his tones are all os wrong. tons dele estavam todos errados. And I couldn't understand what he's talking. E eu não conseguia entender o que ele estava falando. And I used to dislike church. E eu costumava não gostar da igreja. But I go to church every week. Mas eu ia à igreja toda semana. And after church service, my father would take us out to a restaurant to eat. E depois dos cultos na igreja, meu pai levava a gente para comer num restaurante. So we look forward to church only because after the church. E nós queríamos Go ir to para a the igreja restaurant. só porque depois a gente ia comer no restaurante. But church itself, no good. Mas a igreja por si só não era boa. I saw these bad examples in church. E, I'm sorry? Bad examples. Tinha muitos maus exemplos na igreja. You know, my father, Meu pai, very bad temper. o temperamento muito ruim. He used to fight with mom all the time. Ele costumava brigar com a minha mãe o tempo todo. My mom is awesome. E minha mãe, Yeah, she's awesome. e ela é maravilhosa, Because, you know, lady. porque é uma moça, My mom has a weapon minha mãe tem uma arma against my father. contra o meu pai. What is this weapon? O que é essa arma? She would cry. Ela chora. So when they fight, my mom would cry. Então quando eles brigam, minha mãe chora. And she can cry for 2 hours. E ela consegue chorar por 2 horas. And my father's, don't cry. E meu don't pai cry." fica, não chora, não chora. E ela chora. And one day my father couldn't stand it. E um dia meu pai não He conseguiu hit his head on the wall. e bateu a cabeça na parede. And my mom stopped crying. E minha mãe começou a chorar. Yeah. She Parou stopped de crying. chorar, parou de chorar. Yeah. Yes. Means this works. Isso funcionou. So instead of just fighting, they have violence now in the fight. Então, além da briga, eles começaram a ter luta. But my father would never hit my mom, Mas meu pai nunca bateu na minha but mãe. he would hit himself Mas ele se batia. or hit his head on the wall. Ele batia a cabeça na parede All the time they o fight. tempo todo. But in church, they're wonderful people. Mas na igreja eles eram pessoas maravilhosas. Yeah. Praise the pig. Louve ao porco. Actually, the translation of that song is exactly like this. A tradução, A era igualzinha a essa. Right? You know this song, right? Você conhece a música. Terrible translation. A tradução era horrível. Well, you know, at home they always fight. Mas na igreja era tudo bem. And my father had bad temper. E em casa, meu pai tinha mau One temperamento. day he was angry with me Um dia ele ficou bravo comigo. and he hung me on a tree E ele me pendurou, me amarrou na árvore. and used a bamboo. E ficava me batendo. Wow. Very, very exciting. E ele estava muito assim, empolgado de bater. I remember what I was thinking when I was on the tree. Eu me lembro quando eu estava na árvore, eu estava pensando, One day I want to be a father as well. um dia eu quero ser um pai também. Yeah. Yes.
And then one day I was a father. E um dia eu me tornei pai, But I was very disappointed mas fiquei desapontado, because I was in Hong Kong. porque eu estava em Hong Kong. Hong Kong, no trees. Hong Kong não tem árvores. So, so wow. My eldest brother, Meu irmão mais velho, 21 years older than me, 21 anos mais velho, and he has an even worse temper. e ele tinha um temperamento ainda pior. I mean, maybe I was naughty, Talvez eu não fosse tão fácil, but mas you don't have to have this type of temper. você não precisa ter esse tipo de temperamento. My eldest brother Meu irmão mais would velho lock me in a room me trancou no quarto, with him inside com eu dentro do quarto, and beat me up, e me batia. I remember I was peeing on my pants. Eu estava fazendo xixi nas minhas And calças. he would still beat E ele continuava me Never batendo. open the door, let me go to the toilet. E aí eu falei, deixa eu abrir a porta, porque eu preciso ir ao banheiro. And after he finished, E quando ele terminou, he would lock the door and lock me in the room. ele saiu e me trancou no quarto sozinho. And my eldest brother, who is he? E Who meu is irmão my mais eldest velho. brother? E quem é o meu irmão mais velho? He's a pastor. Ele é um pastor. I hate pastors. Eu odeio pastores. Well, in church, he's a wonderful man. Na igreja é um homem maravilhoso. Oh, hello. Glória a Deus. Glória a Deus. But at home, Mas come em on. casa, I hate church. eu odeio igreja. And church nobody care for me. E na igreja ninguém se importa comigo. Nobody even talk to you, Ninguém conversa com você. When I was 15, I went to a church Quando eu tinha 15 anos, eu fui a uma in igreja Hong Kong. em Hong Kong. This church has 3 elders, E nessa igreja tinha 3 presbíteros. and two of the elders have concubine. E 2 dos presbíteros tinham concubinas. Huh? Ah, Elders have concubine? presbíteros têm concubinas? Come on! Vamos lá. And they say, you're new, you're young, you don't understand. Sit down. E falavam para mim, você não entende, você é jovem, senta lá. I said, what do you mean I don't understand? E eu dizia, o que você quer dizer com eu não entendo? I don't read the Bible, Eu não leio a Bíblia, but at least I know. mas isso pelo menos eu Christians sei. not supposed to have concubine. Presbíteros não é para ter concubinas. Keep quiet. Fica Sit down. quieto, senta. So I sat down. E eu sentava. But I'm very curious. Muito curioso. Why nobody dare to say anything? Ninguém... I'm sorry? Nobody dare to say anything. Ninguém queria me dizer nada. Why? Por I quê? I understand now. Agora eu entendo. Do you know why? Você sabe por quê? Because they drive Mercedes-Benz to church. Porque eles dirigiam Mercedes-Benz até a igreja. Rich people. Pessoas ricas. Rich people, nobody offend him. Pessoas ricas ninguém ofende. Why? Por quê? Because if they're upset, they leave the church. Porque se eles ficarem chateados, eles saem da igreja. And money will leave with him. E o dinheiro vai sair junto. I hate church. Eu odeio a igreja. So, when I was 16, Quando eu tinha 16 anos, I was sent, when I was 16, I was 17. I was sent by my parents to go to Australia. quando eu tinha 17 anos, meus pais me mandaram para a Austrália. Because Hong Kong, there was cultural revolution in China. You know cultural revolution? 文化大革命. A China estava passando por uma revolução cultural And big trouble. e estava muitos problemas. So I was sent to go to Australia. Então me mandaram para a Austrália. And when I went to Australia, E quando eu cheguei na Austrália, yes, no parents. sem pais, I can do whatever I like. eu podia fazer o que eu quisesse. So I decided, Então no eu decidi, sem igreja, church, no Jesus, sem Jesus, no God. sem Deus. I hate this whole thing. Eu odeio essa coisa toda. But Mas I still have to go to church. eu tinha que continuar indo à igreja. Why? Por quê? Because my generation, we don't want to offend our parents. Porque na minha geração a gente não quer ofender os nossos pais.
I know my mother will ask me, "Did you go to church?" Eu sabia que minha mãe ia perguntar, você foi à igreja? I don't want to lie to my mom. E eu não queria mentir para minha mãe. So I went to church. Então eu fui à igreja. Went to a Baptist church. Fui à igreja batista, uma igreja batista. And they all thought I was a wonderful church member. E todos achavam que eu era um ótimo membro da igreja. Why? Por quê? Oh, because I discovered if you sing loud, Porque eu descobri que se você fala alguma coisa alto, holy, 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 I have to change the voice. eu mudava a voz para cantar. Santo, santo, santo. Oh, and you act as though you're very interested. E eu ficava muito interessada, fingia que estava interessado. They think you're a good Christian. E eles achavam que eu era um ótimo cristão. But when I leave the church, Mas quando eu nothing saía da to do igreja, with Jesus, eu não tinha nada a ver com Jesus. And you have to join something. You have to do something. Você precisa fazer alguma coisa lá. So I Você tinha joined que fazer the alguma choir. coisa. Então I eu me juntei ao coral. You know, choir. Você sabe o coral? Not many people have choir. Nem todos fazem parte do coral. And they love me. They say, "Oh, Ben Wong, very good." E eles me amavam. Falavam, nossa, o Ben Wong é muito bom. But during the week, I was a terrible guy. Mas fora dali, eu era um cara terrível. I was into everything. Eu estava em todas. Everything I was not allowed to do, I was doing. Tudo que eu não era permitido a fazer, eu fazia. Because parents not around. Porque meus pais não estavam por perto. But God is good. Mas Deus é bom. When I was 19 years old, Quando eu tinha 19 anos, I became a Christian. eu me tornei cristão. I knelt beside my bed Eu me ajoelhava perto da cama. and I received Jesus E into my eu me life. ajoelhei perto da cama e recebi Jesus. Because I was ruining my life. Porque eu estava arruinando a minha vida. I knew I was ruining my life. Eu sabia que eu estava arruinando a minha Out vida. of rebellion towards the church and towards Jesus and towards my parents. Eu estava numa rebelião com a igreja, com Jesus, com os meus pais. So finally, I said, "Jesus, I think you're the only one who can save me." E finalmente eu disse, Jesus, eu acredito que o Senhor é o único que pode salvar a minha vida. Didn't know much about Jesus. Eu não sabia muito sobre Jesus. All I know was what I heard in church. Tudo que eu sabia era o que eu tinha ouvido na igreja. But I prayed to him. Mas eu orei naquele I dia. said, "Please save me." Eu disse, por favor, me salva. I became a Christian. E eu me tornei cristão. Very inward. Muito genuíno. Sometimes I want to kill myself, you know, I don't want to live. Às vezes eu queria me matar, eu não queria viver. But I was not so brave. Eu não era tão corajoso. It's quite hard to kill yourself. É muito come on. difícil de se matar. I was not even strong enough. to Eu do não it. era nem forte o suficiente para fazer isso. 1 month after I became a Christian, Um mês depois de me tornar cristão, I was in school, eu estava na escola, university, na universidade, first year, primeiro ano, very lonely, muito sozinho, all by myself, só eu, no sozinho, no one, Ninguém. no friends. sem amigos. And as normal, I was eating sandwiches by myself. E eu comia o sanduíche sozinho, tudo sozinho. Someone came up to me. E um dia eu estava comendo e alguém chegou para mim. He said, "Can I sit next to you?" E alguém falou assim, posso sentar perto de você? I don't know this guy. Eu pensei, eu não conheço esse cara. I wanted to say no Eu pensei em falar não, because I'm afraid he will talk to me, you know. porque eu estava com medo dele falar comigo. But I have to be polite. Mas eu tinha que ser educado. So I said, "Okay," Então eu disse, ok. and he sat down. E ele sentou. And so I moved over. E eu vim mais para cá. He came E ele over. veio mais perto. Oh, E eu fiquei, I knew he was going to talk to me. eu you know. sabia que ele ia querer falar comigo. So he began to talk to me. E ele começou a falar comigo. I don't know how to make friends, you know. You understand? Eu não sabia como fazer amigos, vocês So entendem? I give him, you know, no attention. Eu não dei a ele nenhuma atenção. I say yes, no. Eu dizia sim, não. But he was trying to find a topic. Mas ele estava tentando gerar uma conversa. So finally, he Então, talked finalmente, about cars. ele começou a falar sobre... I'm sorry? Cars. Sobre carros. And I said, "Oh, I like cars." E eu disse, eu gosto de carros. So I had interest to talk to him. E eu comecei a ter interesse em conversar com And he ele. said, "I have a Mini Cooper." E ele disse, eu tenho um Mini Cooper. Oh, Mini Cooper. Mini Come on. Cooper.
I have never sat in a Mini Cooper. Eu nunca tinha entrado num Mini You Cooper. know, in my days, Mini Cooper was awesome. Nos meus dias, Mini Cooper era maravilhoso. So I thought, maybe I can make friends with this guy. Então eu pensei, talvez eu possa ser amigo desse cara. Maybe I get to sit in his Mini Cooper. Talvez eu consiga sentar no Mini Cooper dele. And then he said to me, 3 years ago, I found something much better than Mini Cooper. E aí ele disse pra mim, 3 anos atrás eu achei uma coisa muito melhor que o Mini Cooper. I said, what? E eu disse, o quê? Man, this guy's rich. Meu, esse cara é rico. I mean, not only he had a Mini Cooper, maybe he has a Ferrari or something, you know. Aí eu pensei, talvez ele não tenha só uma Mini Cooper, talvez ele tenha uma Ferrari. So I asked him, what do you have? E eu perguntei, o que você tem? He said, I found Jesus. E ele disse, eu achei Jesus. Oh. Uh. And he began to talk to me about Jesus. E ele começou a conversar comigo sobre Jesus. You know, Sabe? 19 years old, no 19 one has anos. ever talked to me about Jesus. 19 anos de idade, ninguém tinha vindo falar comigo sobre Jesus. I went to church all my life. Eu fui à igreja minha vida toda, No one cared about me. ninguém se importava comigo. And here's a guy I don't know. Come up and talk to E me esse about Jesus. cara que eu não conheço veio falar comigo sobre Jesus. When I became a Christian, Quando eu me- kneeling beside my bed, Quando eu me tornei cristão, lá I perto said, da minha I cama, said to myself, eu disse a mim mesmo, I don't want to be these type of Christians that I saw when I grew up. eu não quero ser esse tipo de cristão que eu vi enquanto eu estava crescendo. I want to be a real Christian. Eu quero ser um cristão de verdade. Yeah. Yes. But what does a real Christian look like? Mas como que um verdadeiro cristão parece? I don't know. I've never seen one. Eu não sei, eu nunca vi um. You understand what I'm saying? Você entende o que eu digo? And I thought to myself, this guy must be a real one. E eu pensei comigo mesmo, esse cara deve ser um verdadeiro cristão. I imagine a real Christian will at least talk to other people about Jesus and care for them. Eu imagino que verdadeiros cristãos se importam com as pessoas e falam com outras pessoas sobre This Jesus. guy came up to me, a stranger. E esse cara estranho veio falar comigo. So I said to him, E eu disse a ele, I said, I just became a Christian 1 month ago. eu me tornei cristão há um mês atrás. I want to be a real Christian. Eu quero ser um verdadeiro cristão. You look like a real Christian. E você é um verdadeiro cristão. Can you teach me? Você pode me ensinar? And so he meet me every week. Então ele me ensinou tudo. Every week. Toda semana ele And me ensinava. He began to teach me to read the Bible. Ele me ensinou a ler a Bíblia. I never read the Bible. Eu nunca tinha lido a Bíblia. And then he tell me the Bible is the word of God. Ele me disse que a Bíblia é a palavra de Deus. And then he teach me to obey the Bible. E ele me ensinou a obedecer a Bíblia. So every day I begin to read. E todo dia eu lia. And I begin to do it. E eu comecei a fazer aquilo, And my praticar. life began to change. E minha vida começou a mudar. Yeah. Yes. And then you meet with me, pray with me. E ele começou a se encontrar Teach me comigo, all these orar things. comigo, me ensinar todas essas And coisas. then he took me out to do evangelism. To E other ele me students. ensinou a evangelizar. Oh, I was so scared. E eu estava com tanto medo. It's okay, it's okay. E ele dizia, tá tudo You bem. don't have to say anything. Você não precisa dizer nada. You just sit there and watch. Você só senta aí e olha o que eu vou Oh, fazer. okay, E eu okay. disse, ok, ok. So I went out with him for 2, Então, 3 months. eu you know, fui just uns sit there 2, and 3 watch. meses, só sentava e olhava. And then one day, E um dia, he was talking to this new guy. ele estava conversando com esse cara. And then he said, oh, this is my friend Ben Wong. E aí ele disse assim para um cara novo, esse aqui é meu amigo Ben Wong. Ben Wong just became a Christian. E ele se tornou cristão. Hey, Ben, why did you tell him why you became a Christian? E aí ele falou assim, bem, diga para ele, como que é se tornar um cristão? Oh. Oh. And so I opened my mouth to say something. E eu abri minha boca para dizer alguma coisa, But nothing came mas out. nada saiu. I was so Eu scared. estava com tanto medo. And then he took over. E aí ele saiu. And then afterwards he said, oh, it's okay, Ben. E aí o meu amigo falou, tudo bem, Yeah, Ben. yeah, slowly, slowly. É devagar, devagar. And then slowly I became to witness to people. E devagar eu comecei I a began falar com as to pessoas. evangelize. Comecei a evangelizar. And then Chris came to know Jesus. Chris, someone. Ah, Chris, um cara, veio a conhecer a Jesus. Yeah. Yes. And I said to him, hey, Chris came to know Jesus. E eu disse para o meu amigo, Chris conheceu Jesus. And he said, wow. E ele disse, uau!
Wonderful. Maravilhoso! I said, please, now you can spend time with Chris, like you spend time with me. Aí eu falei assim para ele, agora você pode passar tempo com o Cris, assim como você passou tempo comigo. He said, no. E ele disse, não. You spend time with Você Chris. passa tempo com I ele. said, I don't know what to do. Eu disse, eu não sei o que fazer. He said, yes, you know what to do. E ele disse, você sabe o que I fazer. said, no, I don't know what to do. Eu disse, não, eu não sei o que He said, fazer. the Holy Spirit will teach you. Ele disse, o Espírito Santo vai te ensinar. I said, Holy Spirit will teach you? I have never seen the Holy Spirit. E eu disse, o Santo Espírito vai me ensinar, mas eu nunca vi. I said, yeah, the Holy Spirit will teach you. Bye-bye. Ele falou, ele vai te ensinar, tchau. And so I began to spend time with Chris. E eu comecei a passar tempo com o Cris. And, Chris began to change. E o Cris começou a mudar. And he was still spending time with me. E ele continuou passando tempo comigo. And then Paul came to know Jesus. E aí o Paul veio conhecer a And then Jesus. David came to know Jesus. E David também conheceu a Jesus. These are real names. Eles são nomes de The verdade. first three people I led As to pessoas, Jesus. 3 pessoas que eu levei a Jesus. And so I began to spend time with them. E eu comecei a passar tempo com essas They pessoas. began to change. E eles começaram a mudar. And my character began to change. E meu caráter começou a And mudar. I began to build friends. E eu comecei a criar amigos. And my life was totally changed. E minha vida mudou completamente. I'm a different person. Eu me tornei uma pessoa diferente. Spent 3 years, Passei 3 anos, every week, meeting toda with me. semana, me encontrando com as The pessoas. last year, the third year, No 3º ano, maybe because I'm a troublesome guy, talvez porque eu estava com um problema com um cara, he said, Ben, you come and stay in my home. ele falou, Ben, vem e fica na minha casa. So I went and stayed in his home. E eu fiquei na casa desse cara. Whoa, Uou! I've never been in a Christian home before. Eu nunca tinha estado na casa de um cristão You antes. see, my dad and mom were so-called Christians, Meu pai e minha mãe eram chamados cristãos, mas no example. não era um exemplo. But now I was watching. Mas agora eu estava vendo, I learned so much. aprendi muito. My life totally changed. Minha vida mudou completamente. After 3 years, Depois de 3 anos, he decided he had to go to another city to start a new work. esse cara decidiu ir para outra cidade para começar um novo trabalho. I was in Sydney, Australia. Eu estava em Sydney, na Austrália, He went to Melbourne, Australia. e ele foi para Melbourne, na Austrália. So I was very sad to say goodbye to him. E eu estava bem triste de dizer adeus para ele. But then he said to me, Ben, Mas ele disse para mim, Ben, you continue. você The continua ministry here. o ministério aqui. And you're an Asian. Você... You're an Asian person. I'm an Asian. Eu já sou um Asian. homem de idade. Yeah. Não? Asia. Asiático, desculpa, eu sou asiático. Asiático. And so he said, why don't you start working with Asian people? Por que você não começa a trabalhar com asiáticos? Because many Asians studying in Australia. Porque muitos asiáticos estudam aqui na Austrália. So I had led 3 Asians to Jesus and I discipled them. E eu evangelizei 3 3 asiáticos e falei de Jesus para eles. So we started working E comecei a with Asians. trabalhar com eles. In 3.5 years, E em 3 anos e meio, we had over 300 people come to know Jesus. nós tínhamos 300 pessoas que vieram conhecer Jesus. Yeah. Yes. Very simple. Muito simples. Nothing. Just we will lead people to Jesus and we will disciple them. Muito simples. A gente leva as pessoas a Jesus e discipula elas. And one generation, another generation. E uma geração, a outra another geração, generation. a We had, outra. in 3.5 years, we had 8 generations of disciples already. Em 3 anos e meio, nós tivemos 3 gerações, 8 gerações Yeah. de pessoas. And everybody has someone walking with them. E todos têm alguém andando com eles. You see, I grew up, nobody walked with me. Quando eu cresci, ninguém me ajudou, andou comigo. Chinese, we don't have this concept. Lá na China, nós não temos esse conceito. And Chinese church, we don't have this concept. Na igreja da China, nós não temos esse conceito. You go to church, it's preaching, and then bye-bye. Você vai à igreja, prega e tchau. But when someone walked with us, my life was changed. E, de repente, minha vida mudou. So, I understand. Então, eu entendi Very important. a importância. When I read the Bible, Quando leio a Bíblia, you see, Jesus did that. Jesus que fez aquilo. Amen?
Amém? Jesus had the disciples and he walked with them. He lived with them. Jesus tinha os seus discípulos e andava com eles, vivia com eles. Yes. They were common people, Eles eram pessoas comuns, but they developed, they become different. mas eles se desenvolveram, se tornaram outras pessoas. And then at the end, people say, wow, these people, they were ignorant, they were nobody. E as pessoas diziam, esses homens, eles são ignorantes. But look at them now. Mas olhe para eles agora. Whoa. Oh! And they realized E eles perceberam Jesus has spent time with them. que Jesus passou tempo com eles. I understand now. Eu entendo agora. So, I was so much on fire. E eu estava com fogo tão grande, I want to be a pastor. eu queria ser pastor. So, I went back to Asia. Eu voltei para a Ásia, I want to be a pastor. eu quero ser pastor. But nobody wants you to be a pastor. Ninguém queria ser pastor. Churches don't want you. A igreja não vai querer você. Come on, in 3.5 years, we led over 300 people to Jesus. Vamos lá, 3 anos e meio, eu levei 300 pessoas a Jesus. And we discipled them. E discipulei elas. Good? Bom, I thought it's pretty good. eu achei que foi muito bom, But churches said no. mas a igreja falou não. I said, why? E eu disse, por quê? You don't have a seminary degree. Você não tem a graduação de seminário. Oh, okay. Eu disse, ok. I went to seminary. Eu fui para o seminário, I got my Master of Divinity. consegui... consegui? Ah, tá. Mestrado em divindade. Yeah, glória a Deus. So I became a pastor. E eu me tornei pastor. Oh, be a pastor is very different. Ser pastor é muito diferente. You know, I was suddenly in a system, E, de repente, eu estava no sistema, same as what I grew up. no mesmo que eu tinha crescido. I don't like this system. Eu não gosto desse sistema. You know, every Sunday you have to preach. You have Todo to go. domingo tem que pregar. I went to church all my life. Eu fui à igreja a vida toda. Never did anything good to me. Ninguém me ensinou alguma coisa boa para mim. But you're stuck in this system. Então, eu estava prendido naquele sistema. You're going to do all these things. Você tinha que fazer todas aquelas coisas. And I struggled. E eu fiquei lutando comigo mesmo. And then I had a fight with the deacons. E eu tive uma briga com os diáconos. You know, church have deacons. A igreja tem elders, diáconos e os anciãos. They're not friends. Eles não são amigos. I tried to be their friend, but they don't want to be my Eu friend. tentei ser amigo deles, mas eles não queriam ser meus amigos. I struggled so much. Eu fiquei com problemas. Nobody walked with me. Ninguém queria andar comigo. You know, my seminary professors, Meus professores de seminário, they said, ciao. eles disseram tchau. I said, hey, how do you do this thing? E eu disse, como que vocês fazem? You know, actually, they've never done it themselves. E aí eu percebi que eles não fazem isso. I discovered many seminary professors were never good pastors. Eu descobri muitos professores que não são bons pastores. You understand? Você entende? Who become seminary professors Os professores de seminário are those who fail as pastors. se tornam professores de seminários aqueles que falham em ser pastores. So they go and get a doctorate, and then they become a E seminary eles vão, professor. fazem um doutorado e vão dar aula em seminários. So in actual sense, they don't know how to help me. Então, eles não sabiam como me ajudar. So finally, Então, finalmente, God spoke to me. Deus falou comigo. I was doing things that is very different from the church I was. Eu estava fazendo Pastor. coisas que eram bem diferentes da igreja. So finally, I resigned Então, finalmente, eu me demiti. together with my friend Tony. Falei com meu amigo Tony. Tony was pastoring a Foursquare church, Tony era um pastor em quadrangular, tá? and then there's another pastor who was pastoring a Baptist church. E tinha um outro pastor pastoreando a igreja batista. So we decided to come out and start our own church. E nós decidimos nos juntar e começar uma nova igreja. 3 full-time pastors. 3 pastores integrais, We all resigned. todos... I'm No sorry? money. We all resigned from our church. Todos saímos da igreja, nos juntamos. We came out with no money. Não tínhamos dinheiro. We had 2 members. Tínhamos 2 membros na igreja.
So, can 2 members support 3 full-time pastors? Pode 2 membros suportar 3 pastores integrais? No. So, from first day, No primeiro dia, we decide we'll trust God. nós decidimos que íamos confiar em Deus. Hudson Taylor is my hero. Hudson Taylor é o meu herói. You heard of Hudson Taylor? Você já ouviu falar de Hudson Taylor? Hudson Taylor brought thousands of missionaries to China. Hudson Taylor levou milhares de missionários para a Índia. And Hudson Taylor, Para a China. Índia, eu tô doida. Hudson Taylor, you know, he had no money, so he trusts God. Hudson Taylor não tinha nenhum dinheiro, então ele confiou em Deus. Hudson Taylor said, only by prayer. E Hudson Taylor dizia, apenas com a oração, Never raise funds. sem levantar fundos. Yeah. Yes. And so that's our motto. That is our philosophy. Essa é a nossa filosofia. Yeah, only by prayer. Somente pela oração. Until today, we never raise funds. Até hoje, nós não levantamos nenhum fundo. And that's how we started the church. E é assim como nós começamos a igreja. And God is good. E Deus é bom. Yeah. Yes. Today we have over 50 long-term missionaries in 14 different nations. Hoje nós temos, how much? Over 50. 50 missionários em 14 different nations. e 40 diferentes nações. Because Hudson Taylor, you know, Porque Hudson Taylor you have to send people out enviou where there's no pessoas gospel. onde não tinha evangelho. Hudson Taylor not only came to China. Hudson Taylor somente foi para a China. At that time, the gospel was already in China. Naquele tempo, quando ele foi, o evangelho já estava na China. But only among the coastal lines. Mas, Around the coast. mas somente na The coast. costa. Na The costa, coast. tá. La Costa. and so Hudson Taylor went to the interior O of China. Hudson Taylor levou o evangelho para o interior do país. And people were very against him. E as pessoas estavam contra ele. And he even dressed like the people. E ele se vestia como as pessoas. And wow, he's my hero. E uau, ele é meu herói. So today, in 14 different nations, we're working among the people who are no gospel. Então, hoje, em 40 diferentes nações, nós trabalhamos com pessoas que não conhecem o evangelho. Yeah. Yes. Next month, we're going to Iran. No próximo mês, nós vamos para o Irã. Yeah. Yes. We're already in Iraq. Nós já estamos no Iraque. And next month, I'm going to Syria to pioneer, to scout the land. E eu vou, no mês que vem, eu vou para lá para analisar e... Oi? Syria. Síria. Yeah. Síria, ok. Yeah. Yes. You see, we begin to realize people need people to walk alongside. E começamos a perceber que pessoas precisam de pessoas para andar juntos. Amen? Amém? This is Jesus' way. Esse é o jeito de Jesus. And so in my church, everything is based on walking alongside. Então, na minha igreja, tudo é baseado em andar junto. 13 years ago, I stopped being senior pastor. 13 anos atrás, eu comecei sendo pastor sênior. Today, my senior pastor is 21 years younger than me. Hoje, o meu pastor sênior é 21 anos mais novo do que eu. We walk alongside of him and raised him Nós up. caminhamos junto com ele e para ajudá-lo a crescer. All our missionary, all our staff was Todos raised up by us. os missionários, toda a equipe, todos andando juntos. And because we walk alongside. Porque nós caminhamos um ao lado do outro. My wife and myself even have people live in our home, like my spiritual father. Na minha esposa e meu filho, nós vivemos... I'm sorry, your wife and your son? We have people live in our home when Eles têm when we're pessoas helping them. morando em nossa casa, pessoas morando em nossa casa. Yeah. If I'm in Brazil, I'll go crazy E quando eu vim ao Brasil, eu fiquei louco, because your apartments here are bigger porque os apartamentos aqui são maiores and your houses are very big. e as casas são bem grandes. I was in some house in Curitiba. Eu estava numa casa em Curitiba, I could fit a lot of people in that house. eu podia alimentar muitas pessoas ali naquela casa. Yeah. Yes. But when I
became a pastor, I discovered so many lonely pastors. Quando eu me tornei pastor, eu descobri muitos pastores sozinhos. They were like me. No, Eles eram como eu, but I had the experience of someone walking with me, you know, mas eu tive a experiência de alguém caminhando junto comigo. my spiritual father. Meu pai espiritual. He helped me. I changed, my whole life changed. Ele me ajudou e minha vida inteira mudou. So we begin to have a dream. E eu comecei a ter um sonho. Can we walk with other pastors? Nós podemos caminhar junto com outros pastores, But pastors don't want you to walk next to. mas os pastores não vão querer que você caminhe junto com eles. They want a super pastor. Eles querem um super pastor. If you are a super pastor, you know, then they say, oh yeah, you can walk with me. Eles acham que se forem super pastores, então sim, você pode caminhar comigo. But super pastors are so busy, they have no time for you. Mas se os super pastores, eles são muito ocupados, eles não têm tempo para você. Even they walk with you, you can't understand what they're saying because it's the whole system. The church is a big system. Mesmo que eles andem com você, você não vai entender o que eles querem dizer, porque eles estão muito ocupados. A igreja é um sistema muito grande. So that's why we come up with this thing called Coaching Network. Então, foi por isso que nós começamos esse Coaching Network. Amen. Amém. So that we walk together. Então, nós caminhamos juntos. Amen. Amém? And Shangi is not a super pastor. O pastor Chang não é super pastor. Marcelo is not a super pastor. Marcelo não é um super pastor. I'm not a super pastor. Eu não sou um super pastor. I'm just a normal guy. Eu sou só um cara normal. I'm not even a professional coach. I've never been trained as a coach. Eu nem sou um coach profissional. Eu nunca fui em treinamento de coaching. But it's okay. Mas tudo bem. Yeah. We say, reach out your hand and help someone else. Nós dizemos, estenda a sua mão e ajude alguém. Because as you reach out your hand and help another pastor, Porque quando você estende a sua mão e ajuda outro pastor, God is happy. Deus fica feliz. Amen. Amém? And when God is happy, E quando God will Deus fica feliz, God will turn up. God will do something. Deus vai fazer alguma coisa. Amen. Amém? And good things will happen. Boas coisas vão acontecer. But we have a professional coach. He Mas can give nós us temos some insight um into coach coaching, profissional que pode nos dar algumas ideias, even though he never gave me insight. mesmo que ele não tenha me... I'm sorry, even if? He doesn't like to give me insight. Mesmo que ele não Never goste de trained me explicar ou me dar ideias. But it's okay. Mas tudo bem. You don't have to be a professional coach. Você não precisa ser um coach profissional. So churches that we walk alongside, they all develop. Nós andamos junto com as igrejas para desenvolver. Amen. Amém? So but pastors need this. Pastores precisam disso. So I'll share a little bit, and then we will have a break. Eu vou compartilhar um pouco e depois nós vamos ter um intervalo. Sorry, I took a long time with my story. Desculpa, eu demorei muito tempo na minha história. Today we walk alongside of pastors from many parts of the world. Hoje nós vamos caminhar junto com alguns pastores de várias partes do mundo. So I hope one day you walk alongside of pastors, not only in Brazil, but in other parts of the world. E eu espero que um dia vocês possam caminhar com pastores não só do Brasil, mas de outras nações também. Yeah. Yes. In Peru, in Chile, No Chile, no Peru, yeah. Venezuela. Venezuela. Yeah. Venezuela is good opportunity now. Venezuela está numa boa oportunidade agora. Amen. Amém. Because the shaking in the nation. Tem que ser chacoalhada. Whenever there's shaking in the nation, it's good opportunity. E quando ela está sendo chacoalhada, e quando a nação é chacoalhada, há mudança. That's why we're already in Iraq. É por isso que nós estamos no Iraque. And we're going to Syria, E vamos para a Síria, Iran, Irã, because they're shaking. porque eles estão tremendo. Yeah. Yes. Amen. Amém? So we can go and help pastors. Podemos ajudar, Is ir it- e ajudar pastores. You see, missionaries going to these places, they can't help the local pastors Se os missionários vão para a nação, eles não conseguem ajudar o pastor local. because these missionaries are not pastors, Porque os missionários não são pastores. and the pastors don't. Who are you? You know, E os you pastores don't ficam, understand me. quem é você? Você não me entende. But we go. Mas nós vamos. You're a pastor. Você é pastor. We understand them. Temos o mesmo And entendimento.
So there's two-prong attack. There's two different ways of Então, doing há dois caminhos, We diferentes send caminhos. missionaries, Nós mandamos missionários and then the pastor e depois go. os pastores. Amen? You Amém? understand? So we do two different things. Então, fazemos duas coisas diferentes. We have missionaries in Bangladesh for Nós- 17 years already. Nós temos missionários em Bangladesh por 17 anos já. Bangladesh is the fourth largest Muslim nation of the world. I'm sorry? Bangladesh is the fourth largest Muslim nation of the world. O Bangladesh é o quarto país com mais muçulmanos do mundo. And 17 years we've been there. 17 anos nós estamos lá. But now we also have coaching network in Bangladesh. Mas agora nós estamos tendo essa rede de coaching. So we can go and help Então podemos ir e start coaching ajudar. network. Our missionary cannot do it. Um missionário não pode fazer isso. Amen? Amém? So, you walk alongside. Então vamos Venezuela. caminhar, Venezuela. Turn the person next to you and say, Venezuela. Toque a pessoa do seu lado e fala Venezuela. Yeah. And you can speak the language. Você pode aprender a falar a língua. Amen? Amém? All Portuguese know how to speak Espanol. All Portuguese knows how to speak Espanol. É, só português, aprende a falar espanhol. Yeah. É, portunhol. We say for Cantonese men to speak Mandarin, you just twist the Cantonese a bit. Para um homem cantonês falar mandarim, é só misturar um pouco do cantonês com o mandarim. So you just twist the Portuguese a little bit. Mistura o português com o espanhol. So let's go and do it. Vamos lá e vamos fazer. Next year, hopefully, we'll start coaching network in Cuba. Nesse ano, nós, esperançosamente, vamos começar o coaching em Cuba. Yeah. Yes. Amen. Amém. You can go. Você pode ir. I will start it, and then you guys. Eu vou começar e vocês podem ir lá, continuar. You know, Cuba is still Cuba socialist, ainda é socialista, but the guy is dead. You know, the leader is mas died. os líderes, the leaders, Yeah, eles morreram. yeah, Mohera. And the son is the leader. The son is the leader. Ah, o filho agora é o ditador, tá? You know, O you know líder. Cuba. Yes. But you only know dentists, huh? É. You don't know anything. Okay, coaching network. I just want to share a little bit about the United States. Estatísticas dos Estados Unidos de 2008. In 2008, this statistics came out in America. Essas estatísticas eram dos Estados Unidos. It's done by Fuller Institute and Pastoral Care Incorporated and George Barna. Foi feito pelo Instituto Fuller, que é pastor, que cuida de pastores. You know Fuller? Yeah. Você conhece Fuller Fuller? Seminary. Yeah. Fuller Seminary. O seminário Fuller. And this is what it says. E isso é o que diz. 80% of pastors believe that the pastoral ministry negatively affected the family. 80% dos pastores creem que o ministério afeta negativamente suas famílias. Now this is America. Isso é os Estados Unidos. Yeah, America, lots of resource, you know. Os Estados so Unidos much. têm muitos recursos It has radio program, e tem television programas de program, rádio, televisão. everything. You know, America, so many churches. Estados Unidos, muitas igrejas. But 80% pastors say, after I become a pastor, my family is negatively affected. Mas 80% dos pastores dizem, depois que eu me tornei pastor, minha família foi afetada negativamente. And 33% say that being in a ministry is outright hazard to their family. 33% afirmam que estar no ministério representa um verdadeiro obstáculo para suas famílias. Whoa. In other words, really no one helped the pastor to really look after his own family.
E não tinha alguém para ajudar a cuidar da própria família do pastor. The pastoral role, drains him, drain the pastor, sap his energy. As pessoas sugavam a energia do pastor, da família do pastor. And 90% of pastors feel they're inadequately trained to cope with the ministry demands. 90% sentem que foram inadequadamente treinados para enfrentar as exigências do ministério. 80% of pastors and 84% of the spouse feel unqualified and discouraged as the role of pastor. 80% dos pastores e 84% de seus cônjuges se sentem desqualificados e desanimados no papel de pastores. By the way, we will give you the PowerPoint, so you. Eu vou dar para vocês o PowerPoint. Yeah. So, but imagine. Mas 80%, imagina, 80%, and even the spouse. até o cônjuge. In other words, they're struggling, discouraged. Muitos deles estão desencorajados. And then 90% of pastors said the ministry was completely different than what they thought it would be like before they entered the ministry. 90% dos pastores disseram que o ministério era completamente diferente daquilo que pensavam que fosse quando entraram no ministério. Whoa. So, Alberto, is that true? Alberto, isso é verdade? Before we went to the ministry, we thought it was very simple, Antes de entrar no ministério, a gente acha que é mais simples. Why we become pastors? Because we love God, we love people. Por que nós nos tornamos pastores? Porque amamos a Deus e amamos as pessoas. We didn't know it was so complicated. Nós não achávamos que era tão complicado. 50% feel unable to meet the demands of the job. 50% se sentem incapazes de corresponder às exigências do trabalho. Wow. This is America. Isso é nos Estados Unidos. Imagine Hong Kong. Imagine em Hong Kong. And they struggle with loneliness, discouragement, depression. Conflito com solidão, desânimo e depressão. 70% of pastors constantly fight depression. 70% dos pastores constantemente lutam contra a depressão. Wow. Uau. So, America. Estados Unidos. Turn to your neighbor and say, America. Toca o seu vizinho e fala América. So if you are not, you are an exception. Se você não é, você é exceção. Because in Brazil too, many pastors are depressed. Porque no Brasil também muitos pastores são depressivos. 70% say they have a lower self-image now than when they first started. 70% dizem que têm agora uma autoimagem inferior à que tinham no começo. You have good eyes. Ele falou que eu tenho bons olhos porque eu consigo falar e ler ali. I couldn't read that. Eu não consigo ler ali. 70% do not have someone they consider a close friend. 70% não tem alguém que considera um amigo íntimo. Imagine. Imagina. Lonely. Sozinhos. And 80% of spouse feel left out and unappreciated by church members. 80% dos cônjuges se sentem excluídos e menosprezados por membros da igreja. Wow. 50% of pastors feel so discouraged that they would leave the ministry if they could, but they have no other way of making a living. 50% dos pastores se sentem tão desanimados que deixariam o ministério se pudessem, porém não têm outra opção de sustento. Imagine. Imagina. Because they've been a pastor for quite a number of years, and they can't even go back to the profession anymore. Porque eles têm sido pastores por um número grande de anos e eles não têm como deixar o ministério e entrar no mundo administrativo, né, de trabalho. They're not like Marcelo, who can train. Eles não têm o Marcelo para treinar eles. So maybe they're engineer or something. Talvez para ser engenheiro. They can't go back to engineering. Eles não podem voltar para a They've engenharia. lost touch. Eles já perderam contato. So they continue to be pastor, Então eles continuam sendo pastores, but they have no desire really. mas eles não têm mais o desejo. You understand? Você entende? Wow.
And this is America. E isso é os Estados Unidos. Yeah. É. Turn to your neighbor and say, America. Toca o seu vizinho e fala América. So Hong Kong is worse. Hong Kong é pior. You know, we in our coaching network in Hong Kong, there's a pastor. Na nossa cultura lá em Hong Kong, He's a little bit younger than me, but nós he's not temos young. nós temos um pastor que é um pouco mais novo que eu, mas não tão novo. He's very, very quiet, you know. Ele é muito no friends. quieto And we try to be his friend. e sem amigos. Nós tentamos ser amigos dele, Very hard to open up. He just doesn't like to open up his life. mas ele não gosta muito de abrir sobre a sua vida. But we keep on Mas spending nós time with him. tentamos manter contato e gastar tempo com ele. After 2 years, Depois de 2 anos, one day he shared openly. um dia ele compartilhou. He has a son Ele tem um filho. that has committed murder. Eu Kill tenho um people. filho que cometeu assassinato. And he was just given life sentence. E ele ganhou a sentença perpétua. And it's all over the newspaper. E saiu em todos os jornais. So he was able to share because now it's open secret. Porque ele já estava compartilhando, porque agora já não era mais segredo. And he was crying, E ele crying. estava chorando muito. He struggled with this for years. He had Ele no estava one to lutando tell. com isso por anos e não contava para ninguém. You know, Chinese. Você conhece os chineses? Chinese, we said, the shame in the family should never be told outside the family. Lá na China, nós dizemos que a vergonha da família nunca deve ser contada para outros. So he had this shame. Então ele tinha essa He vergonha. doesn't know who to talk to. Ele não sabia com quem So falar. he kept to himself. Então ele guardou isso para ele mesmo. And when he opened up, E quando ele se abriu, why he opened up? por que ele se abriu? Because we've been walking with him for 2 years. Porque nós estávamos caminhando com ele por 2 anos. He began to trust us. Ele começou a confiar em nós. And he began to be different man. E ele começou a ser um homem diferente. Because then his heart become open. Porque o coração dele se abriu. And he said for many years he feel ashamed to be a pastor. E ele disse que por muitos anos ele sentia vergonha de ser pastor. But he still have to be a pastor Mas because ele he tinha que doesn't know continuar what to sendo do. pastor, porque não tinha outra coisa para ele fazer. Praise God, he's different man now. Louve a Deus que tem homens diferentes. Amen. Um homem diferente. Yeah. Well, your English is good. You're correcting Seu my inglês é English. bom. Está corrigindo meu inglês. The next session you can translate. Na próxima você vem e traduz, a gente troca. 80% of pastors' wish their husband or wife should choose a different profession. 80% dos cônjuges de pastores gostariam que estes escolhessem uma profissão diferente. I mean, it's bad enough you struggle with being a pastor, and your spouse saying, "Why don't you do something else?" Já não basta você mesmo ter problemas em ser pastor, o seu cônjuge ainda fica te pressionando para trocar de profissão. Wow. America. Estados Unidos. Pastors leaving the ministry. Pastores abandonando o ministério. Over 1,700 pastors leave the ministry every month in 2008. Mais de 1.700 pastores deixaram mensalmente o ministério em 2008. That's 20,000 for the whole year. Foram 20.400 no ano. Wow. So that's America. Isso é os Estados Unidos. And this really impacted me. Isso realmente me impacta. In Hong Kong it's worse. In Hong Kong it's worse Em Hong Kong é pior, because we were even worse in helping pastors nós somos ainda piores em ajudar os pastores or making friends. e fazer amigos. Yeah. Chinese, we're not good at making friends. E o chinês não é muito bom em fazer amigos. And anytime you have struggle, you struggle yourself Toda because vez you que will not você- tell someone. Que você tem problemas, você guarda para você mesmo, porque você não pode sair espalhando para os outros. So this is my dream. Não vem apenas para To receber, walk alongside of pastors, caminhar junto com pastores. but for you
Mas to, para você, to one day walk alongside of someone else. dia, caminhar junto com outro pastor. So don't just come to get, Então, não venha só para receber. and be prepared to give. Esteja preparado para doar. Amen? Amém? So we get and then we give. Nós recebemos e doamos. I really feel the need is so big. The need is so big. A necessidade é muito grande. You cannot do it all at once. Você não pode fazer tudo sozinho de uma vez. But we need to do it step by step. Mas vamos de passo em passo. And praise God, in Brazil we started very small, but now there are 6 coaching networks. E glória a Deus, nós no Brasil iniciamos pequeno, mas agora já temos 6 redes de coach. More and more people willing to coach someone else. E mais pessoas estão começando a fazer coach com outras. And you don't have to go through coach training to coach someone else. Você não precisa de treinamento de coaching para fazer coach com outra pessoa. Amen. Amém? Just reach out your hand. Apenas vá lá e faça. Yeah, and God will teach you. E Deus vai te ensinar. And then we have Marcelo to help us a little bit. E nós temos Marcelo para ajudar um pouco mais. Yeah. Hallelujah. So let's pass on the blessing to others. Então vamos passar a bênção para outros. Pass on the blessing to someone else. Passe a bênção para mais alguém. Amen. There's a movie called Pay It Forward. Retribuindo adiante. The Retribuindo Adiante. Isso. Is that the name of the movie? Yeah. Have you seen this movie? Você já viu o filme What Movie? It's a Hollywood movie. É um filme de Hollywood. Yeah. Have you seen this movie? Pay It Forward. Ah, tá, é um filme, passe adiante. Yeah. Obviously, you haven't seen the movie. Não. Ele falou, obviamente, você não viu o filme. Anybody seen this movie? Alguém viu o filme? It's a good movie. É um bom filme. Yeah, it inspired me. E me inspira. And it's a story. It's a true story. of É a uma little kid. história Yeah. verdadeira. So It's with Sandra Bullock, no, the actress? No. not Sandra Bullock. No. It's Helen Hunt. Helen Helen Hunt. Hunt. But well-known actress. É um filme conhecido. But it's when you bless, you pay. You don't pay back. You pay forward. Quando você é abençoado, você não paga de volta, você vai para outro, passa para outro. Yeah. Because when we receive something, we feel indebted, so we pay back. Porque quando nós recebemos alguma coisa, nós temos essa vontade de retribuir para a pessoa. But you don't have to pay back. Mas você não precisa pagar de volta, retribuir. Pay forward. Vai para frente, mostra Amen. para outra pessoa. Pass on the blessing. Passa a bênção. So you don't have to pay me. You don't have to pay Você não precisa Sheng. pagar a mim, ao pastor You Shen, don't have to pay Marcelo. pagar o Marcelo. Pay forward. Passa para frente. So we do everything free of charge. Nós fazemos tudo de graça. So you don't have to pay me. Você não precisa me pagar. Even when I buy my own plane ticket. I'm sorry? I buy my own plane ticket. Eu compro a minha passagem de avião. Eu mesmo compro minha passagem de avião. No, we want to help you. Ah, não, mas nós queremos ajudar você. No, one day you're going to buy a lot of plane ticket, right? Because you're going to visit someone else. Eu digo, um dia você vai comprar muitas passagens de avião que você vai ajudar outra pessoa. Amen? Amém? So, Venezuela, yeah. Venezuela. Are you Venezuelan? Você é da Venezuela? You look like a Venezuelan. Você parece com um venezuelano. Don't you think so? Vocês não acham? Yeah. He's even with a red t-shirt. Some of you may want to go to Argentina. Yeah. Alguns de vocês querem ir para a Argentina. Okay, so let's have a cup of coffee, Vamos tomar um café and then we'll come back. e depois nós voltamos.